Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a lição de número 7 da nossa discussão sobre como interpretar as Escrituras na lição da Escola Sabatina. E o tema de hoje tem um título interessante: Idioma, Texto e Contexto. Então, no próprio título já está a subdivisão, ou está a divisão da nossa lição da semana, né? Idioma, todo mundo sabe o que é, as línguas que a Bíblia foi escrita e como ela chegou até nós. Você tem o aramaico, algumas partes da Bíblia estão em aramaico, você tem o hebraico, onde está o resto de todo o Velho Testamento, e você tem o grego, que era o inglês daquela época, a língua culta, e também uma língua conhecida, popular no mundo de então. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas no final da história, tudo é palavra de Deus, né? O 2 Timóteo 3,16, um verso que você conhece muito, que está repetido em todas as lições desse trimestre, diz que toda a Escritura inspirada é útil para ensino, para repreensão, para correção e para nos instruir na salvação. Então, esse é o ponto importante sobre os idiomas da Bíblia, né? Deus escolheu idiomas que o povo de então compreendia bem, conseguia se expressar. No Novo Testamento ele escolhe um idioma que o mundo falava, então para que o evangelho se espalhasse rapidamente, e aí o grego foi uma ferramenta indispensável nesse caso. O segundo tópico desta semana é o texto. E aí é interessante a gente observar que o texto bíblico ele tem uma variedade de estilos. E as palavras podem ter significados diferentes e abrangentes. E o autor colocou aí duas palavras: chesed, que é misericórdia, mas que envolve, por exemplo, em Miqueias 7:20, Salmo 57, verso 3, envolve todo o amor de Deus. Então, quando se fala do chesed de Deus, está se falando de todo o amor de Deus, de toda a graça de Deus, toda a misericórdia de Deus. As palavras em hebraico, elas são geralmente abrangentes. O outro caso é shalom. Essa é uma palavra mais conhecida por nós aqui no Ocidente, né? Shalom quer dizer paz, mas pode ser saúde, pode ser vida boa, vida abundante, pode ser plenitude, inteireza, enfim, uma série de coisas boas. Quando eu desejo shalom para você, eu desejo paz e desejo muita coisa boa para você. Número 6:24, por exemplo, fala da questão da paz, do shalom, não é? E o texto hebraico ele não tinha, por exemplo, pontuação, então ele usava de alguns recursos, né? Por exemplo, na poesia ele usava do recurso não da rima, mas usava o recurso, digamos assim, dos paralelos, né? Tem o paralelo sinônimo, onde a primeira linha combinava com a segunda linha, ou a segunda linha combinava com a primeira. Você tem o paralelo antitético, que era o contrário, né? A segunda linha contrariava a primeira e queria expressar uma ideia, e depois colocava uma contra-ideia na segunda linha. O paralelismo complementar. Enfim, há vários paralelos. Outra coisa que eles usavam muito na Bíblia, e você vai perceber isto, é a repetição. A repetição era muito interessante. Por exemplo, o número 3, né? Gênesis 1:27, é o exemplo que o autor coloca ali, para a gente pensar, né? Onde o verbo criou ou criar aparece 3 vezes, né? Ele é repetido na mesma frase, Gênesis 1:27. É uma forma de reforço, é um recurso de linguagem que a Bíblia usa. Então, era uma realidade diferente do estilo de escrever dos nossos dias. E a gente entender um pouquinho sobre o idioma e entender um pouquinho sobre o texto é bastante importante. Então, é idioma, texto, e agora o terceiro e último é contexto. O que nós temos a dizer sobre o contexto, né? A Bíblia não foi jogada de um avião, como um pacote lá de cima. Né? Ela não foi dada no vácuo da história, ela foi dada dentro da história, dentro da vida das pessoas e das nações, com seus altos, com seus baixos, com sua obediência, com sua desobediência. Aí está toda a narrativa das Escrituras, e dentro disso Deus coloca a sua mensagem, né? Então nós temos que entender que quando vamos ler uma passagem, nós não podemos tirar uma conclusão somente através daquela passagem. Há passagens que em si já encerram toda a mensagem, então você consegue entender com facilidade. Mas há passagens que você fica em dúvida. Será que é isso? O que ele realmente quis dizer? Então você precisa ler o que vem antes e o que vem depois. Eu tenho um costume de colocar
que há 3 contextos ou 3 realidades ao redor de uma passagem para podermos entendê-la. Há o contexto imediato, ou seja, você vai ler os versos que vêm logo depois, os versos que vêm antes, ou a história que vem antes, para você se situar, para você entender a passagem. Muitos leem a Bíblia como quem assiste um filme a partir da metade. Quem assiste um filme a partir da metade, ou assiste só o final, não entendeu todo o filme. Ele precisa assistir o filme todo para poder ter uma ideia do todo e então tirar suas conclusões. A mesma coisa com a passagem bíblica. Então você tem que ter o contexto imediato, né? Você pode ter um contexto mais amplo. O contexto amplo seria o livro todo. O que esse profeta quis dizer? Em que época ele viveu? Contra o que ele profetizou? O que ele falou? Qual era a mensagem que ele tinha? Como ele viveu? Como é a história dele? Então eu preciso ter uma ideia de um contexto mais amplo, que é o livro todo, ou o conjunto de livros que tratam daquele assunto na Bíblia. Então, aí você tem o contexto imediato, você tem o contexto amplo, e eu diria que há um terceiro contexto, que é o contexto geral, a Bíblia toda. Esse verso aqui está contrariando ou está confirmando o que a Bíblia está falando? Então, se aparentemente ele está contrariando, eu preciso ler a Bíblia toda para saber o que a Bíblia toda diz sobre aquele assunto, e aí vai me clarear, vai me fazer entender aquele verso que eu estou lendo, que eu estou estudando, né? Então, o autor colocou aqui, de forma inteligente, Gênesis 1, 27, onde fala a palavra Adão, ou a palavra homem. E a palavra Adão, ou Adam, aqui, se refere ao ser humano genericamente. Estava falando de homem e mulher, ou seja, de ser humano. Aí ele diz, já no capítulo 2, no verso 7, a mesma palavra refere-se ao homem, refere-se a Adão. Só que agora refere-se ao Adão mesmo. No 1:27 era Adão e Eva, ou seja, o ser humano, masculino e feminino, a humanidade. No 2:7, a mesma palavra, que é Adão, que é homem, refere-se agora ao ser humano do sexo masculino, no caso, o nosso conhecido amigo Adão, o primeiro homem que deu origem a todos nós. Então, cada texto tem o seu contexto, cada palavra pode ter o seu contexto em lugares diferentes. E também temos que entender, nesse assunto do contexto, que a Bíblia tem vários tipos de livros. Não é? Eu já citei alguns aqui. Tem os livros históricos. Não é? Você toma Josué, Juízes, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. São livros históricos que contam a história de Israel, desde o tempo dos juízes, desde a entrada em Canaã, no tempo dos reis, não é? Do cativeiro e etc. e tal. Você tem livros proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Zacarias, Malaquias. Durante um longo período, os profetas falaram a palavra de Deus àquele povo. Né? Você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e entre eles também há diferenças. Você tem Atos, tem epístolas, são cartas, você tem os livros apocalípticos, como Daniel e Apocalipse. Enfim, nós temos que entender tudo isso para poder também fazer uma interpretação correta da Bíblia. E vamos terminar a lição de hoje de uma forma bastante suave, deixando uma pergunta para você discutir com os alunos, que é a parte importante, que é a seguinte. Converse um pouquinho com eles e fale com eles sobre o privilégio que nós hoje temos de ter a Bíblia no nosso próprio idioma. Temos várias traduções, fácil de comprar, fácil de adquirir. E será que nós estamos aproveitando isto? Acho que você já viu, eu vi algum tempo atrás, um videozinho num determinado lugar do mundo, um desses países inóspitos por aí, onde alguém chegou com um carregamento de Bíblias e deu uma Bíblia para as pessoas que estavam ali, as pessoas choravam, beijavam aquela Bíblia, como se fosse um verdadeiro objeto de adoração aquilo ali. E nós, às vezes, temos uma Bíblia empoeirada no canto da nossa prateleira, às vezes temos uma Bíblia que nós não manuseamos, que nós não lemos, que só levamos para a igreja, às vezes só para mostrar que estamos com a Bíblia. Mas estamos nós estudando a Bíblia, estamos nós praticando a Bíblia, e estamos nós falando da Bíblia, da mensagem bíblica para outras pessoas? Algo para a gente pensar um pouquinho. Semana que vem a gente se encontra aqui. Um abraço a todos e até lá.